Dou sempre uns segundinhos para isto, para acamar, Para entrar. para entrar. Uh, já devemos estar ao vivo. E hoje não vai haver genérico, não vai haver nada disso, porque apesar de a emissão estar a ser hospedada no canal do Admira Livre Podcast, esta é uma emissão da Rádio Rio, que depois será inserida na grelha de programação da Rádio Rio, após a conclusão aqui do direto. Este programa chama-se Palpites e Teorias, é a colaboração do canal Admira Livre Podcast com a Rádio Rio, mais uma vez. Hoje o painel original, eu passo a dar esta explicação, são 4 pessoas. Na última emissão do Palpites e Teorias tivemos 2, por indisponibilidade dos outros 2. Na emissão anterior tinham estado 3, eu não consegui estar nessa, e hoje estamos 2 novamente, embora não os mesmos 2 da última. já passamos aqui à conversa. Eu vou só ligar aqui a janela de chat, não vai haver aí algum obstinado que queira comentar. E é isso, estamos aqui. Manuel, boa tarde, pá. Boa tarde, João, boa tarde a quem nos ouve e nos vê. E nos há de vir ver e ouvir. Exatamente. Pronto. Hoje temos palpites e teorias. O que é o palpites e teorias? Bem, isto parece o primeiro programa, mas não é. Mas é a primeira vez que ele está a ser hospedado no canal do Admira Livre Podcast. Por isso, se calhar, vou só dar aqui uma breve explicação. O palpites e teorias é um comentário genérico sobre temas da atualidade, sem grande dever de rigor. Não é que outros programas que passem por aqui tenham um grande dever de rigor, mas este, pelo menos, o próprio nome o indica. Palpites e teorias. Vamos falar de temas da atualidade. E é isso. É para quem tem pachorra para ver estas coisas. Desde já o meu grande bem-aja. Manuel, querias começar, passo da bola e pergunto, como é que queres começar isto? Vamos bater onde primeiro? É isso. Olha, em primeiro lugar, mais uma vez agradeço aqui a participação, especialmente aqui ao Vítor, também não está cá hoje, mas deixo-lhe também um abraço, e ao Nuno. Realmente temos aqui alguns temas que tínhamos pensado falar, talvez o tema da autonomia alimentar, o tema das criptomoedas ou o tema da guerra entre blocos. Como estávamos a falar há bocadinho da questão da dicotomia ou das dicotomias do mundo, interessa-me bastante esse tema e acho que podíamos começar por aí, se concordares. Referes-te à autarcia, à autonomia alimentar? Não, mesmo à dicotomia que estávamos a falar há mesmo à dicotomia. Sim. A questão, ok, então eu faço aquela pergunta: estamos ou não a caminhar outra vez para um mundo bipolar ou multipolar? Exato. Eu gosto muito de falar sobre esse tema porque, pronto, se calhar há 30 anos ou há 40, aquilo que se vivia era uma dicotomia comunismo e capitalismo, claramente. E acho que essa dicotomia se veio transformando por uma raiz que deixou de ser tanto uma raiz de um marxismo mais leninista ou mais stalinista para um marxismo mais trotskista. Então aquilo que eu acho que hoje em dia há no mundo é mais uma dicotomia entre uma visão trotskista da sociedade que, mal ou bem, acabou num globalismo exacerbado, okay? Não só por influência trotskista, mas também por influência capitalista. Parece que se juntaram essas duas vertentes e saiu daí o pior dos dois mundos, que é o globalismo. Se calhar, pronto, uma visão se calhar um bocado pouco trabalhada, mas... estamos à vontade. Sim, exatamente. Estamos à vontade. E na minha opinião, isso é o globalismo. E depois há uma visão que junta partes de um conservadorismo saudável, partes de alguma tradição também associada a algum comunismo antigo, também algo, na minha opinião, saudável, mas também associada a um nacionalismo que não é saudável. E daí sai aquilo que é, naturalmente, o nacionalismo, não é? Ou então, se quiseres, o não globalismo ou o não internacionalismo. E na minha visão é essa a dicotomia atual, já não é aquela dicotomia que opunha um bloco mais comunista contra um bloco mais capitalista, mas sim globalismo contra patriotismo, se quiser assim chamar. Onde é que há exemplos disso? Há exemplos disso um bocadinho em todos os países. Eu acho que hoje em dia em Portugal um partido conservador está mais próximo do PCP à partida do que estava há 40 anos e acho que está mais próximo de um PCP do que provavelmente de uma iniciativa liberal. Isto, na minha opinião, em termos desta dicotomia.
Claro que depois há outras influências na dicotomia. Há os países, as potências de índole mais marítima e as potências de índole mais continental. O que tem acontecido é que uma potência mais continental ultimamente tem-se associado mais a uma visão mais nacionalista. Pelo menos... Mas pronto, depois na União Europeia não é isso que acontece com a Alemanha, que é uma potência continental. Mas aqui estamos a falar de questões de fatores geográficos. Geopolíticos, exato. Geopolíticos mais do que geográficos, mas sim. Porque falas entre o continental e o marítimo e por sim. isso é que eu estou... Ou seja, nós podemos vir a falar disto, mas na minha visão, e é uma visão até que eu discuto com muitos amigos e que até me ensinaram, não é uma coisa que é minha, até se pode ler bastante no livro do Agora Cumprir Portugal, do comandante Virgílio Carvalho, que é muito bom, é a visão de que realmente há potências marítimas e há potências continentais. E as potências continentais são aquelas que têm um conjunto de interesses próprios e comuns a todas essas potências. Vou-te dar exemplos. Alemanha, potência continental. Rússia, potência continental. A própria Polónia, à partida, potência continental. Onde é que encaixas aí a China? A China, potência continental. É potência continental. O interesse e a visão da própria China é uma visão interior, não é? Não tem uma visão expansionista ou exterior, como tem muito mais uma potência marítima como os Estados Unidos. Eu estou a dizer sim, mas sim. obviamente que não estou a concordar ou a discordar, e até porque a ideia aqui nem é se montar um debate ou haver aqui prevalência de argumentos. Mas estou a ver a tua visão e agora não sei se já terminaste. Não, na verdade é assim. Eu acho que o mais curioso de falar atualmente não é propriamente esta visão marítima ou continental. Podemos ir mais à frente quando inevitavelmente falamos da guerra. Aquilo que eu acho é que neste momento há claramente uma visão globalista, e vou-te dar alguns intervenientes, da minha opinião, da política portuguesa, que tem muito mais esta vertente globalista. A maioria dos partidos do sistema, a maioria dos membros do PS e do PSD tem uma visão globalista. A maioria dos membros do Bloco de Esquerda, na minha opinião, também o tem. Muitos membros da Iniciativa Liberal também. E acho que, na prática, aqueles que contrariam mais em Portugal esta visão globalista são, neste momento, em Portugal, CDS, que tem o valor que tem, Chega e Partido Comunista. Onde é que se diferem as políticas, no geral, destes países? Diferem-se em questões como a que nós vamos falar a seguir, da questão, por exemplo, do federalismo contra o não federalismo europeu. Se uma pessoa defende mais haver uma União Europeia federada, em que nós não somos mais um país, mas um Estado federado, ou sermos uma nação própria. Ou uma em que Estado é que achas que estamos nesse ponto entre o federalismo ou o Estado mais independente, digamos assim? Eu acho que estamos precisamente num ponto de definição. Porquê? Porque como há forças muito fortes do lado do globalismo, mas também do lado do patriotismo, ou do lado do nacionalismo, estamos aqui completamente entalados. Mas tu achas que haja uma... E eu agora estou-te a perguntar, porque estou a ouvir os teus pontos de vista e, portanto, surge-me curiosidade genuína. Tu achas que existe uma massa popular suficientemente expressiva que diga assim, não, a União Europeia, não queremos nada deste federalismo, nós temos os nossos próprios meios, a nossa própria identidade e portanto, preferimos a nossa autonomia, a nossa... Independência? Não é independência, está-me a falhar a palavra, mas sim, traduz-se também nisso, a nossa soberania, a nossa soberania, do que a este federalismo e sermos apenas peça de uma máquina maior. É assim, acho que não é expressivo e acho que ninguém, mesmo daqueles que são contra o globalismo, acho que muito poucos defendem uma saída da União Europeia. Aquilo que defendem é, no fundo, uma reestruturação do que é o papel de cada nação na União Europeia. Porque o que é que acontece? Neste momento nós temos reflexos já das pessoas estarem um bocado fartas de entrarem neste globalismo exacerbado. Exemplo, o partido da Marine Le Pen, agora nas eleições francesas, não as presidenciais, agora as últimas, passou de cerca de 4 representantes para 89. 80 e tal, sim. Isso é claramente o antiglobalismo contra o globalismo. É essa a dicotomia que está aí presente. Claro que depois há pessoas que se encaixam mais de um lado, há outras que se encaixam mais do outro, porque há muitas ideias misturadas nestas duas ideias. Mas de qualquer forma, acho que se notam, há alguns detalhes que demonstram que as pessoas, no geral, nos vários países, especialmente da União Europeia, não estão contentes com este globalismo exacerbado. Olhe-se para o Chega em Portugal,
claramente é uma voz um bocado contra isso. Olhes para o crescimento de partidos como o Vox, como o movimento que a Marine Le Pen leva para a frente. Populismos de direita? Não só os populismos, assim? mas há muito uma força associada ao antiglobalismo um bocado pela Europa toda. Onde é que eu acho que tudo isto vai acabar por se desenrolar? Nesta dicotomia entre passar a Europa para um Estado conjunto de Estados federados ou não, ou manter-se assim. Onde é que isto pode correr mal? Se a União Europeia não tiver força para continuar por si própria. Isso pode ser o início do fim, não é? Eu agora vou-te interromper só porquê? Porque eu acho que tu já abriste aí um leque de elementos, já puseste na mesa um leque de elementos tão vasto que se fôssemos só falar sobre aquilo que disseste já tínhamos aqui programa já tínhamos aqui programa para muito tempo e mais outro programa. Então eu vou agora fazer, se calhar faço a minha leitura relativamente ao mundo, se é multipolar, se é unipolar. E eu acho que tivemos desde a queda da União Soviética, isto parece-me que é bem claro, um mundo unipolar. Tivemos um mundo onde os Estados Unidos tiveram o papel de polícia, entre aspas, mas esta foi uma expressão que chegou a ser usada na comunicação social, os polícias do mundo. Tiveram mais ou menos carta branca para exercer a sua política externa sem qualquer censura. Quer dizer, houve momentos em que Estados como a Rússia, lembro-me da invasão do Iraque, os bombardeamentos da Jugoslávia, os Estados como a Rússia se opuseram, mas claramente não tinham força para fazer mais do que protestar. E eu acho que durante estas décadas a política externa expandiu-se, não só na sua expressão militar, mas na sua expressão económica. Não é? E eu agora vou introduzir aqui um ingrediente que eu acho que é chave de como é que as coisas funcionam no mundo, porque a economia, no fundo, é a vida de todas as pessoas, que é a dolarização da economia. Foi uma das coisas que alastrou durante este período e que agora está em risco e com este risco corremos, passa a redundância, o risco de um desabamento económico global. Um bocado fruto do globalismo de que tu falavas. Porque é que eu agora introduzi aqui a questão do dólar? Porque, entretanto, o mundo parece-me que já não é, ou pelo menos está em convulsão, para deixar de ser um mundo unipolar. Às vezes, as discussões públicas em que, vou dar agora exemplos recentes, a título... A Rússia, por exemplo, fala-se da Rússia ou de um país que se considera inimigo do Ocidente. Normalmente esses inimigos são-nos indicados pelos Estados Unidos e por alguns Estados europeus também. Estou-me a lembrar da Líbia, quando foi com o Gaddafi, que durante muito tempo era amigo, depois passou inimigo, depois era inimigo, depois passou a amigo, depois passou inimigo. E agora com a Rússia, às vezes diz assim, a Rússia está isolada. E esquecemos que há todo um mundo que representa a esmagadora maioria da população mundial que não isola a Rússia. Portanto, e eu acho que este fruto, este eurocentrismo ou este ocidentocentrismo, esta ideia de que nós ocidentais, Europa e Estados Unidos, somos de facto o mundo, vai entrar em declínio. Isto é a minha sensação e a minha previsão, a leitura que faço. Porquê é que digo isto? Entraram partes em confronto, claramente. Já estavam em confronto, diria, de baixa intensidade, mas agora eu diria que a Terceira Guerra Mundial já começou. Não começou, obviamente, como uma guerra quente, de confrontação total, como vimos nas anteriores guerras mundiais, mas atualmente já existe um bloco de países que faz tudo e assume uma postura hostil perante outro bloco. E digo eu que um hostiliza e o outro responde. Tu poderás ter, se calhar, uma análise diferente. Não sei. E, portanto, desta luta, deste conflito que está a surgir com o seu... eu diria que... Eu não sei se é o clímax ou se ainda vamos ver outros pontos de clímax da guerra da Ucrânia.
vai sair com certeza daqui uma configuração mundial diferente. E eu não acredito que o mundo unipolar volte a existir com a força que temos visto nas últimas décadas. Tu há bocado introduziste aí elementos como elementos geográficos, sobretudo, porque as potências continentais, as potências marítimas. Os Estados Unidos é claramente uma potência marítima. Penso que pelos critérios que tu descreveste aí. A China, houve uns pontos em que eu discordo, obviamente, que é se é mais, se são as ideias que são mais voltadas para dentro ou mais expansionistas. Eu acho que a China é claramente expansionista. Não tem o timbre expansionista que tem os Estados Unidos. É diferente, é um modus operandi totalmente diferente, quanto a mim. A Rússia é um player no meio disto tudo. Depois podemos, é muito polémico agora entrar já e dizer se a Rússia é expansionista, se não é, se é imperialista, se não é isso. A gente até pode entrar nesses pormenores, mas eu acho que a China não é isolacionista, não é fechada para dentro. Eu acho que a China é bastante expansionista. Vamos dar assim uma prova terra a terra, sei lá, 80% ou 90% do que temos aqui fisicamente à nossa volta. Isso já lá vou. Porque o expansionismo não se faz só de economia, não se faz só por meios militares, faz-se inclusivamente de forma cultural. Aí claramente os americanos têm uma vantagem sobre o mundo ocidental, mas do lado asiático não sei se será assim. Agora vou-me calar, se calhar, porque sabes que o tema é vasto e nós depois embalamos e vou-te passar a bola. Então, assim, pegando aqui no tema dos blocos que se vão criar, à partida há já aqui um derrotado desta guerra com a Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, que é a Alemanha. Na minha opinião, é o grande derrotado desta guerra. A Alemanha, nem que seja porque teve sempre uma posição um pouco dúbia nas relações, tanto com a Rússia como com a Ucrânia, nunca foi concreta e certa em anular ligações com a Rússia, porque não aconteceu, por isso simplesmente não podem fazê-lo. E por outro lado, pronto, isso também teve consequências com o próprio presidente ucraniano. O que é que na minha opinião pode acontecer? Esta guerra, este enfraquecimento da Alemanha pode levar a um enfraquecimento da própria Comissão Europeia e da própria União Europeia, e acho que essencialmente a visão continental da Europa, portanto aquela visão que coloca Portugal como um país periférico, coisa que não é. Portugal não é um país periférico, pelo contrário. Periférico temos que ver em relação a quê, não é? Sim, mas ou seja, no mundo ocidental Portugal é o país menos periférico, provavelmente, porque é mesmo o país do centro, é o país geopoliticamente talvez dos mais importantes. Ok, entre a Europa e os Estados Unidos. Exatamente, e por vários motivos. A própria China para muitas vezes na base das lajes, muitas vezes mesmo. Okay. Ou seja, nós não somos um país periférico. Mas é importante ver que com esta guerra vão-se formar dois blocos. O bloco Rússia-China e o bloco Estados Unidos-União Europeia. Deixa-me interromper-te e perguntar, e a Índia? Os BRICS, não é? Os BRICS é outra coisa, mas já lá vamos. Deixa-me só seguir com este raciocínio. Mas sim, os BRICS claramente que estão do lado, na minha opinião, estão do lado Rússia-China. Atenção. O que acontece? Dentro destes dois blocos temos claramente uma potência marítima, que é os Estados Unidos, contra duas potências continentais, Rússia e China. Ok, só desconstruindo esta ideia. É verdade, a China tem muitos negócios pelo mundo, muitos portos, começou o expansionismo pelos portos marítimos já há muitos anos, mas isso não é por aí que eu estou a dizer. Ou seja, a Rota da Seda, a nova Rota da Seda. Exatamente, mas é tudo por questões puramente económicas. A China, o que é que fez? Durante muitos anos aproveitou-se das crises económicas do Ocidente para se incorporar. Não é em vão que a China tem... os Estados Unidos têm uma dívida à China astronómica, não é? Na ordem dos trilhões. Estás a bater no ponto da dolarização da economia mundial. Eu já lá vou, deixa-me só então acabar este tema. O que é que acontece? Na eterna guerra potência marítima, potência continental, os Estados Unidos, associando-se à União Europeia, precisam de uma coisa, que é clara, que é criar uma nova potência europeia que seja, no fundo, a galvanizadora da União Europeia. Interessa aos Estados Unidos que a União Europeia não se desfaça, porque senão a Rússia só tem a ganhar com isso. Portanto, a União Europeia, na minha opinião, vai se reformular, vai ter uma nova cabeça, vá lá, que deixará de ser a Alemanha. Há quem diga que é a Polónia que é uma potência continental, mas que faz parte da NATO. Atenção, faz parte da NATO. E tem um papel preponderante
tanto com países mais conservadores como com outros. É um país bastante consensual e, na minha opinião, será a Polónia o grande player da União Europeia nos próximos anos. Mas não deixará com isto de se formar da mesma esta dicotomia de 2 blocos. Estados Unidos, União Europeia, Rússia, China. Esta guerra teve, e especialmente todas as sanções que foram feitas, que têm a sua validade ou não, e não vou entrar por aí agora, conseguiram fazer uma coisa, que foi empurrar completamente a Rússia para a China, sem dúvida nenhuma. Por fim, sobre a dolarização do mundo. É assim, há muitas perspectivas, há pessoas claramente com uma tendência mais globalista que defendem uma moeda única, que defendem, até mesmo pelas criptomoedas, haver apenas um sistema financeiro, com o qual eu não concordo nada. Já lá vamos à questão das criptomoedas. Pronto, mas a questão da parte toda monetária pode ser importante. Acho que, sinceramente, nos últimos meses o euro tem cada vez perdido mais face ao dólar. Isso também é uma realidade. Nós hoje em dia temos quase o euro ao mesmo valor do dólar. Está por muito pouco. E acho que na prática o dólar saiu face ao euro mais forte. Agora, é preciso ver que outras moedas e que outros valores se vão sobrepor a esta, às vezes, mania que há no Ocidente sermos o centro do mundo. Que é uma coisa que pode acabar muito rapidamente. Basta, como tu disseste, as outras potências ficarem mais claras no seu objetivo. A questão da dolarização, eu quero introduzir aqui se calhar um aspecto, e até hoje, prometo que hoje temos que gerir melhor o tempo, senão o Vítor ainda depois despede-me da rádio, porque eu faço programas longos demais. E ele tem razão. A questão da dolarização tem um aspecto que eu acho que é muito perigoso, e no meio disto tudo é aquilo que mais me assusta. Porque existiu ao longo das últimas décadas, a dolarização da economia consistiu no quê? Foi os países terem necessidades de segurarem reservas de moeda. E isso, a reserva de moeda é uma riqueza que nós temos ali para nós dinamizarmos a nossa economia, para nós segurarmos a nossa economia e logicamente que se quer uma moeda que seja de confiança. Nós não vamos depositar, não vamos segurar ou comprar reservas de moeda de uma moeda que depois ninguém reconheça o valor. Então o dólar tem sido visto como uma moeda de reserva por excelência. Mas o que é que aconteceu aqui com este recente conflito? Eu acho que o bloco ocidental, nomeadamente os Estados Unidos, cometeram uma asneira muito, muito grande e que não lhes dá vantagem, que foi a apreensão de uma quantidade, eu agora não tenho o número de cor, mas isso é facilmente pesquisável, de uma quantidade astronómica de reservas russas em dólares de divisa, portanto, que eles tinham nos Estados Unidos, mas que eram da Rússia. Não é? E isto deixa a seguinte pergunta no ar. Os outros países todos que também têm dólares nas mesmas condições não se perguntam: espera lá, então isto é assim, ele agora ficou com o meu dinheiro. Se ele fez aquilo àquele, também pode fazer a mim. Eu acho que os Estados Unidos deram um enorme tiro no pé e minaram a confiança na reserva do dólar. Qual é a consequência grave disto? É, por exemplo, a China, que é a maior detentora de dólares. A China, para comprar a dívida americana, tem sido campeã. Se decidir de repente livrar do dólar, assim como os outros países, começarem a sua desdolarização e começarem a segurar, este segurar está-me a vir do hold em inglês, e eu buscar uma palavra mais correta. Se começarem a descartar dos seus dólares, sei lá, por exemplo, para voltarem ao padrão ouro, digo eu, é uma das hipóteses, não é? E o dólar perder efetivamente o seu valor, a economia mundial pode entrar em colapso. Portanto, isto, eu não acredito que as coisas sejam feitas assim, até porque acho que as pessoas que puxam os cordéis ao nível macro têm consciência disto. Não é? Mas isto pode vir a acontecer gradualmente. E, portanto, acho que os Estados Unidos aí minaram a confiança de quem compra dólares para ter como divisa de reserva. Se calhar agora optam por, sei lá, comprar ouro. Porque isto vai bater onde? Sabemos que houve uma tentativa de isolamento da Rússia, o rublo afundou nos primeiros dias e agora está mais forte do que nunca, sendo a moeda já com a performance do ano. Sim. Não é? E porquê? Bom, tem que se dizer porquê. Eles não é magia nenhuma, não é? Obviamente que houve intervenção do Banco Central Russo,
houve numa tentativa de não deixar fugir capitais, controle de capitais, mas não foi só isso. Foi indexarem o valor do rublo a matérias-primas, a ouro e às matérias-primas, como o petróleo, os cereais, dando-lhe um valor tangível, diria quase inatacável. Passo da bola. É assim, é um tema ultra complexo. Acho que na prática aquilo que eu concordo na gênese é o facto dos Estados Unidos terem aqui aquilo que mais me chateia em todo este conflito e toda a forma como é às vezes um bocado passado, é o facto de parecer muito que há os bons e os maus, não é? Há os bons que são os Estados Unidos e todo o mundo ocidental, e os maus que são a Rússia e a China. E na verdade, claro que ninguém quer que ninguém morra e é sempre mau quando as guerras, pelo facto de haver pessoas que morrem, mas de facto, quer dizer, a Rússia e os Estados Unidos acabam por ter o mesmo desempenho ou um desempenho muito semelhante em termos daquilo que vão tentando fazer no mundo e as influências que vão tentando criar no mundo, de forma a ter uma força geopolítica maior. Por isso é que digo, ao fim do dia isto há de ser sempre a dicotomia marítimo-continental, a dicotomia que originou a Guerra Fria. Sobre a dolarização especificamente, não te consigo entrar em detalhes específicos. Sei que realmente fica algo curioso como é que vai ser 20, 30 anos com o domínio da China, não é? Os Estados Unidos devem mesmo trilhões à China, não sei se são 3 trilhões ou são mais, ou assim, algo difícil de imaginar. É indiferente, a partir de 1 milhão já é indiferente, quanto mais. Mas ou seja, eu estou bastante curioso para perceber como é que vai ser. Agora, de facto, acho que para Portugal há consequências muito práticas de tudo isto. Portugal não só é já dos países que sofreu mais com a guerra, provavelmente pelo tecido político português, possivelmente porque não temos indústria, possivelmente porque não temos qualquer tipo de reservas, e acho que Portugal a 3, 4 anos vai sofrer muito mais. E não sei o que é que vai acontecer, mas diria que todos estes movimentos, como tu disseste, mais macro, acabarão por afetar na Europa 3, 4 países claros, não é? Portugal, provavelmente os PIGs, não é? Portugal, Grécia, Itália e Espanha. Eu nunca gostei muito desse acrónimo. Mas sim, pronto, é o que é. É o que é, mas pronto. Muito bem. Olha, eu se calhar, pronto, gastámos meia hora no macro, na macro economia, um bocado na geopolítica também, as coisas estão interligadas. E já que falaste em Portugal, concretamente, já descíamos aqui ao nosso território. Exato. E eu introduzo o tema assim, ainda falando de economia, mas de economia portuguesa. Havia uma previsão em 2021, portanto no final de 2021, para a inflação, estas previsões, Banco Central e Banco de Portugal, de 3%. Essa previsão, com o início da guerra, foi para 5%, 4% em Portugal. Agora está em 8,1%. E não é previsão, é a inflação que está agora, portanto, contrariando as previsões anteriores. E isto é a inflação média. Portanto, sabes que as médias escondem muitas realidades. Exato. Força. Olha, o que é que eu acho? Em primeiro lugar, é preciso olhar para aquilo que é o bem mais essencial de todos, não é? Que é as reservas alimentares e tudo aquilo que passa por aí. Portugal, isto é uma consequência clara do globalismo, e até posso voltar há 2, 3 anos atrás, quando começou a pandemia, e todos nos apercebemos que para comprarmos máscaras, testes ou o que é que seja, tínhamos de ir à China, não é? E aí as pessoas começaram-se a perceber de uma coisa, que em França, Inglaterra ou o que seja, já houve consequências práticas, que é voltar a ter indústria no próprio país, voltar a ter produção. Portugal neste momento não tem autonomia para fazer face a eventuais falhas de reservas agrícolas. Não temos capacidade de manter ou de diminuir a inflação, porque não temos, não há uma forma direta do governo fazer, porque nunca se preparou para isso. Neste momento não há
Não há mesmo uma forma clara de o fazer. E a única coisa que há a fazer é preparar um futuro a médio prazo, é dar benefícios claros aos agricultores para que isso de facto aconteça. Depois, que tipo de benefícios? Olha, benefícios muito parecidos, se calhar, aos que já aconteceram para outro tipo de produção, sei lá, montado, até os turismos rurais. Eu lembro que havia muito esse, e há ainda esse benefício, que é no fundo um apoio extracomunitário, mas pronto, que poderia ser aplicado cá. Na prática, acho que até nem é tanto o benefício para haver mais produção de trigo ou do que for preciso, mas haver claramente uma facilidade de execução. Porque em Portugal nós sabemos que tudo o que é fundos extracomunitários, no geral, acabam por chegar cá e não ter uma execução nada de especial. Portanto, aquilo que eu diria é não só provisionar mais apoios aos agricultores, como de facto facilitar na execução. Outra coisa importante, combustíveis, não é? Os combustíveis acabam por ser a energia, não é? Está aqui a espreitar isto tudo como causa de muita desta inflação. Acho que essencialmente é os combustíveis, o gasóleo e a gasolina. Acho um bocado curioso que esta segunda-feira o Governo vai retirar o ISP na sua totalidade. Acho curioso fazê-lo agora e nunca o ter feito antes, não é? Acho estranho, não é? Porque a certa altura os portugueses já podiam viver muito melhor há muito mais tempo. De facto, quer dizer, se nós de ISP, eu não tenho os números, mas acho que vai descer do género 25 cêntimos por litro a gasolina. E imagina isto quando estava a 1,5€, podia realmente ter facilitado a vida às pessoas. Eu sou claramente a favor dessa retirada desse imposto, sei que não é assim tão fácil, mas a verdade é que enquanto não houver alternativas claras, sustentavelmente viáveis, não podemos simplesmente ir ao bolso das pessoas e continuar a prejudicá-las. E portanto, acho que descendo o ISP, dando aqui algum apoio na questão dos combustíveis, podemos fazer face um bocadinho a contrariar um bocadinho a inflação. Mas de qualquer forma, acho que em tão pouco tempo, se já estamos nesses valores médios de 8%, segundo o que tu disseste, 8,1%, eu não, acho que a um ano ou dois podemos estar em valores muito superiores. Portanto, isto é zona euro, 8,1%. Sim, zona euro. Exatamente. Sim, para já falar da inflação média, 8,1%. Eu ainda há pouco, numa notícia da Rádio Renascença, e num artigo, eu já não lembro quem foi o autor do artigo, lamento por isso, mas estava-se a esmiuçar a inflação e pegavam-se em exemplos concretos, nomeadamente o pão, não é? Dos cereais, etc. e tal. E o pão não tem subidas de inflação, não tem subidas de preço de apenas um dígito. O pão sobe 20%, 30% e 40%, em alguns casos. E a minha pergunta aqui é se quanto desta inflação é especulação. Fez. Será que a matéria-prima na origem subiu 20%, 30%, 40%? Eu acho que não. Ela subiu de facto. Há o fator combustíveis. Portanto, mas o fator combustíveis também afeta a produção da matéria-prima. Mas depois afeta a distribuição e afeta a cadeia toda, não é? No fundo, o fator energia afeta sempre a cadeia toda. Mas parece-me um bocado... E não sei, eu não consigo explicar isso sem ser especulação, mas também não quero apontar a pistola demasiado cedo e dizer assim, isto é tudo uma cambada de gatunos. Claro. Não, é assim, eu acho que ninguém percebe completamente a inflação, não é? É uma coisa estranha que na verdade não tem uma... Mas está estudada. Sim, mas não há uma resposta clara porque é que o pão aumentou a 2 dígitos, não é? Ou o óleo duplicou. Sim, o óleo é uma coisa surreal. Mas acho que em Portugal nós pecamos sempre por uma coisa, que é nós quase sempre somos lentos na resposta. Quase sempre. Raramente há uma resposta que seja dada com convicção e rapidamente. Estavas a falar da Renascença e estava a ver uma notícia sobre Espanha que vai destinar, não só vai cortar os impostos da eletricidade em 80%, que é algo essencial para as famílias se aguentarem, como vai destinar 9 mil milhões só para controlar a inflação. Não é a medida mais agradável, pronto, não, acho que nenhum liberal iria gostar de uma medida desse género, mas a verdade é que os salários não estão a acompanhar a inflação, nem vão. A vida das pessoas vai claramente piorar. E por isso,
neste momento é que é preciso um Estado forte que atue rapidamente. E acho que em Portugal andamos aqui um bocadinho a brincar. Provavelmente estamos com inflações acima do valor médio europeu e não há uma clara resposta do governo. Esta medida do ISP é tardia. Acho que o auto-voucher e todas essas medidas de há uns meses atrás só prejudicaram a população que não tem acesso às tecnologias. Acho que, claro que foi bom para quem tem. Foi bom, foi médio, também não foi incrível, mas foi bom, foi uma boa medida. Mas quem não tem acaba por se prejudicar, nem houve uma própria explicação às pessoas de como é que funcionava e como é que podiam ter. E portanto acho que é preciso haver uma medida concreta e aproveitar já agora o PRR, que eu sei que já está praticamente todo destinado, mas tentar conjugar um bocado essa mais-valia que tivemos no pós-pandemia com as necessidades que temos agora com a inflação e com a guerra. Há quem diga que um dos erros da economia, esta é uma boa entrada, há quem diga, agora Sim. depois descubram quem foi que disse, que um dos problemas da economia, tanto europeia como americana, também em alguns aspectos, é que nos últimos anos encostou-se muito à produção externa. E encostou-se muito ao seu estatuto. Portanto, nós temos uma moeda forte, os outros têm uma moeda fraquinha e uma mão de obra barata, e, portanto, nós fazemos outsourcing de tudo. Sim. E que isso agora nos está a bater à porta. O facto, por exemplo, de não sermos produtores das tais commodities, as matérias-primas, é agora um fator de inflação, parece-me a mim. Sim. Sim, sem dúvida. De repente tínhamos... éramos dependentes do externo, mas tínhamos as cadeias mais ou menos optimizadas, ou seja, onde é que é mais barato o recurso, como é que flui melhor. Tínhamos essa relação muito estreita com a Rússia, não é? Através dos Nord Streams, por exemplo. E isso... mas isso é a União Europeia. Isso, no caso da União Europeia, mas os Estados Unidos também... não sei se não voltaram a ser importadores de gás ou derivados... Pelo norte, não é? Ou derivados de gás, por exemplo, os fertilizantes. Sim. Porque a agricultura deles também está a sofrer com isso e eles também têm inflação. E depois, mais que não seja, os preços de mercado sobem e, portanto, isso afeta sempre toda a gente. A questão da lógica de mercado, eu acho que também atrapalha aqui um pouco e é um bocado desviada daquilo que é mesmo a realidade. Na verdade, não existe escassez. As infraestruturas de produtoras estão intactas, estão no mesmo sítio. A escassez real seria se fisicamente houvesse menos petróleo disponível. Não há mesmo, não há. Sim. E nós sabemos como os preços do petróleo, inclusivamente, têm sido sujeitos à vontade dos produtores, às organizações dos países produtores de petróleo, por exemplo, que dizem, olha, vamos produzir mais para baixar o preço. Agora já está muito baixo, vamos produzir um bocadinho menos. Exato. Né? Tem havido isso. E, portanto, não há propriamente a verdadeira escassez, que é quando não há. Né? Antes da industrialização, quando havia anos de seca, por exemplo, e maus anos agrícolas, havia fome porque a escassez era real. A economia era toda real, não havia economia financeira e, portanto, era uma escassez verdadeira. Agora, eu não vejo isso desta forma. Acho que esta economia demasiado complexa, baseada em mercados, baseada em fatores, às vezes, mais psicológicos do que reais, também está a ser prejudicial, porque não era uma economia propriamente preparada para o tipo de conflito que agora temos. Concordas com isto? Ou... Concordo, genericamente concordo. Acho que tu falaste também aí de um tema muito importante, do tema dos fertilizantes nos Estados Unidos e cá em Portugal e na Europa no geral. Eu por acaso li as declarações da ministra esta semana, acho que foi ontem até, em que referiu que neste momento as duas lacunas principais do nosso país são cereais e fertilizantes, e que neste momento Portugal apenas produz cerca de 18% dos cereais que consome. Eu até conheci um número inferior, mas isto pode variar com as fontes. Pois, mas pronto, mas quer dizer, não há de fugir muito do intervalo de 15 a 18 ou de 13 a 18. Portanto, neste momento nós, para sermos sustentáveis, teríamos de equilibrar este valor e tê-lo num número muito mais, em dígitos muito superiores. Mas, de facto, acho que é preciso, o Governo precisa rapidamente de atuar numa estratégia a médio prazo, não é para amanhã, é para daqui a 1 ano, 2, 3, que nos coloque num patamar de pelo menos 40% a 50% da autonomia na questão dos cereais. O que é que eu acho?
eu especialmente que estou no CDS e que muitas vezes estive em contacto com o mundo rural, que é um mundo tradicionalmente, nos últimos anos, prejudicado por um conjunto de medidas pouco favoráveis ao mesmo. Não acho que os agricultores, na sua maioria, ou quem pensa em ser agricultor, não me parece que esteja muito motivado a isso. Ou seja, quando tu falas de haver a infraestrutura, em Portugal parece-me que não há nem apoios a empresas, nem apoios ao mundo rural que permitam que uma pessoa se lance neste negócio de uma forma leve, do género. Lançar-se talvez. Eu aí tenho. Surgem outros pensamentos quando penso no mundo rural. Não penso nesses termos, penso em tecido económico. E o tecido económico, quando penso em tecido económico, penso nas variadas dimensões do tecido económico. Não é? Porque empresários, há muita gente que se intitula, ou à luz da lei, juridicamente é empresário, mas na verdade são pessoas autoempregadas. Sim. Juridicamente são empresários, mas não são empresas. Sim, ou muito menos empresas que sejam viáveis para pagar ordenados, que permitam viver, etc. E então quando tu falaste no mundo rural, e eu penso na agricultura e nas dificuldades que tem a produção, penso na escala. Porque os de grande escala operam. Quem eu vejo prejudicado são os de pequena escala. Precisamente porque o fator escala pode determinar o preço para conseguir estar no mercado, no tal mercado que nós falámos, que eu referi há pouco, e que é altamente competitivo, e portanto se tu não consegues competir com um cereal que vem dos Estados Unidos ou com um cereal que vem da China, podes trabalhar muito bem, podes ter os empregados mais competentes, e não chegas lá. E para isso precisas de escala. Precisas de mercado. Precisas de mercado. E de capacidade de produção, capacidade produtiva, com uma escala maior. Quer dizer, tu podes ter clientes internacionais para fazer a tua exportação, mas eles obrigam-te à produção de X toneladas. Se tu não consegues satisfazer essa demanda, eles voltam-se para outros produtores. Claro. Pronto, é assim. Sim, mas João, por isso é que eu te dizia, ou seja, Portugal não vai ser competitivo no mercado dos cereais nem dos fertilizantes, isso é certo. Não temos mercado. E por isso é que eu no último programa que fiz aqui com o Nuno e com o Vítor, falei muito de um tema, que é o tema mais importante para mim, que é a demografia. É o tema demográfico. Claro. Portugal, enquanto não resolver o seu tema demográfico, enquanto apostar em medidas antidemográficas, anti-família, anti-manutenção do nosso país e anti-emigração e por aí fora, nós não vamos conseguir construir aqui um país que seja autossustentável. Ok. O que é que tu entendes por medidas antidemográficas? Olha, pronto, posso ir àquelas mais ideológicas, que na minha opinião são claras. Acho que medidas que promovam o não nascimento de novas crianças, novos bebés, acho que não são boas. Por exemplo, temas como o aborto para mim são claramente más para o nosso país, não só pela perspectiva toda moral que acarreta aquilo que na minha visão e na realidade é uma morte, mas também pela questão mais de escala e de economia, que é o tema mesmo demográfico, não é? De perdermos pessoas, de facto é isso que acontece. Como noutros temas acho que uma medida antidemográfica clara é nós, por exemplo, em Portugal temos uma quantidade de impostos, não só do IRS como retenções de fonte tão grandes que não nos permitam, mesmo que adoremos o nosso país e queremos ficar cá, muitos de nós não vão conseguir. Não vão simplesmente conseguir. A nossa economia não é competitiva para a mão de obra. Não é, não. Claro. Não é. E o que é que acontece? E há muito mais medidas antidemográficas, na minha opinião. Medidas como a polarização completa do país. Nós, neste momento, só temos pessoas nas cidades. Basicamente. Claro. E no litoral. Isso claramente. Mas isso é por razões históricas que nos impedem muitas vezes de constituir grandes empresas. Há uma ou outra que são exceção no interior. Não? Portugal, historicamente, sempre teve uma relação difícil com o interior. Mas eu nem digo por aí, eu digo só como é que nós só damos a capacidade às empresas de se colocarem, ou damos grandes benefícios, às vezes até mascarados, às empresas e às pessoas de se colocarem nas grandes cidades portuguesas. E acho que isso é, de facto, muito mau e é uma política claramente antidemográfica. Porque uma pessoa, a certa altura, uma pessoa de uma cidade pequena no Alentejo ou em Bragança, ou o que seja, pensa, ok, vou ter que ir para o Porto, porque é que não vou para Dublin? Já que vou ter de mudar a vida. Então, e tu não achas que a política de baixos salários é uma política antidemográfica?
Sem dúvida, o nosso salário médio é 950 euros, é um salário médio absolutamente ridículo, e acho que não é aumentando o salário mínimo que as coisas vão melhorar, é tornando o país mais competitivo, trazendo mais pessoas para o nosso país, dando mais oportunidades. Olha, vou-te dar um exemplo claro. Não sei se tu usas o Revolut, aquele... Não, desde que, agora, não sei se a gente agora vamos falar aqui em marcas e sistemas financeiros, uso o MBWay para tudo e, Pronto, portanto... mas o Revolut é uma ferramenta boa, é um banco, Eu sei, exatamente, que te permite fazer todo o tipo de compras em todo o lado, sem qualquer dificuldade, com um cartão físico e tudo. Não tens de pagar taxas e, na maioria dos casos, oferecem-te o melhor câmbio possível. A Revolut, há 4 anos, se não me engano, tentou abrir o banco, porque eles não eram um banco, eram uma outra entidade qualquer. Tentaram abrir banco em Portugal. Isto iria resultar num conjunto enorme de empregos, iria tornar Portugal ainda mais atrativo a este tipo de empresas. E na altura, não me lembro bem qual é que foi a razão, sei que não foi uma razão completamente racional. O governo português não aceitou o Revolut cá. Então o Revolut foi para a Lituânia. E claro que hoje em dia é um banco lituano. E teria sido uma oportunidade muito grande para nós. E vejo isto em N situações. Portugal devia ter uma aposta clara, uma política claramente demográfica. Seria uma clara aposta em menores salários para empresas. E eu sei que isto pode parecer confuso, mas é óbvio. Menos impostos para as empresas, à partida melhores condições para os funcionários. Quem vem procurar os trabalhos não vai aceitar qualquer salário. Não vai procurar quaisquer condições. E é o próprio mercado que se auto-regula e auto se transforma num melhor ambiente profissional. E aí, sim, aí que se o Estado conseguir promover certas diminuições de impostos para empresas sediarem em cidades que não Lisboa ou Porto, já não é mau. Se o Estado descentralizar certas partes das suas instituições para outras cidades, também não é mau. Não me faria confusão nenhuma ter um ministro a viver noutra capital de distrito, que não Lisboa ou Porto. Viver e trabalhar lá, ter o seu próprio ministério noutra cidade, não me faria confusão nenhuma ver empresas estatais a estarem noutros municípios. E acho que hoje em dia este tipo de políticas que temos vindo a criar só fazem com que as pessoas vão para Lisboa e Porto, e mais talvez Braga, Coimbra, Faro, mas maioritariamente Lisboa e Porto, vivam em condições muito más, no geral, com preços por metro quadrado ridículos para viver numa casa à partida muito pior do que em qualquer outra zona do país, e leva as pessoas a perguntarem-se o que é que eu estou aqui a fazer. A ganhar um salário mísero, acabam por ir para outra cidade e fazem lá muito sucesso na maioria dos casos. Por isso, acho que Portugal, e só muito rapidamente, só terminando este raciocínio, Portugal devia apostar na demografia, oferecendo melhores condições salariais, apostando claramente na família como o mecanismo e a célula unitária da sociedade, porque acaba por ser na família que tiramos as nossas grandes lições e que nos tornamos homens e mulheres com qualidade para o nosso país. Também ser um país que aposte claramente em medidas de repovoação do próprio espaço territorial, e depois, por fim, adotar medidas que permitam que imigrantes voltem. Eu acho que isto é essencial. Na verdade, eu tenho houve um programa, sim. Houve. Sim, mas foi um bom programa e acho que ainda decorre para algumas pessoas, mas é preciso apostar mais nisso. Claro. Essas pessoas, nós em Portugal, a longo prazo, é preciso medir os efeitos desse programa, não é? Quantas pessoas é que voltaram? É verdade, sem dúvida. Não, é preciso quantificar e perceber até que ponto é que... Mas quer dizer, eu não sei se tens noção que a 10 anos ou 15 anos Portugal vai perder quadros altos. Nós vamos deixar de ter quadros altos em Portugal. Eu acho que já há muitas falhas. Já há escassez. E eu agora, se calhar, metendo assim à bruta, metendo-me na tua conversa, a não ser que queiras força. dizer... Houve aí alguns aspectos que tu referiste, mas isto tem a ver com questões ideológicas. Ambos nós sabemos as posições que cada um assume, não é? Tu és do CDS, tens um ponto de vista mais à direita, embora nós consigamos convergir em alguns aspectos de que falámos aqui hoje. Mas eu, relativamente à questão de políticas de demografia e economia para a nação, sendo que estão associados, como tu disseste, e bem, sem pessoas não há economia, ponto final. Exato. Embora haja economia, depende do setor económico de que estejamos a falar. Invariavelmente é para as pessoas, mas podemos estar a falar de setores altamente cuja necessidade de mão de obra tenha sido minimizada ao longo dos anos, e portanto
Nós temos, por exemplo, o interior mais desertificado, não é? E vimos isso nos últimos censos, no caso do Alentejo. No entanto, temos um crescimento de atividade económica que pode-se dizer, não é um contrassenso, porque ele tem explicação, mas poderia ser um contrassenso. Então, mas temos aqui esta atividade toda económica a mais que não tínhamos há uns anos. Como é que continuamos a sofrer de desertificação? É? Estou a falar aqui da agricultura, do perímetro de rega do Alqueva, por exemplo. O perímetro de rega do Mira é diferente, porque esse, por causa das especificidades da sua atividade agrícola, requer muita mão de obra e, portanto, assistimos aqui até a um crescimento nos últimos censos. Mas no caso do Alqueva, não, onde a apanha, por exemplo, é toda mecanizada, etc. Sim, sim. E aí não. Relativamente ao atrair gente, e depois os mercados para quem aquela economia produz não são os mercados locais. Temos aqui um problema de globalismo. Ou seja, tens ali aquilo apenas como meio de produção, aquela zona como meio de produção, e no fundo não está a beneficiar grandemente a região em nenhum dos pontos da cadeia. O que é que eu acho? Relativamente à questão da descida de impostos, por exemplo, ou para a fixação de pessoas, o Estado descentralizar aquilo que é o seu tecido empresarial, ou que são os seus serviços, as suas competências, eu sou muito adepto disso. Quanto mais descentralizado, melhor, porque isso promove, à partida, só por si, é já motor de promoção do equilíbrio territorial, porque toda a atividade, seja ela privada ou estatal, vai sempre atrair pessoas para determinada zona, e, portanto, por princípio, aí estamos de acordo. A questão da redução dos impostos às empresas, eu já sou, talvez, por natureza ideológica, um bocadinho cético. E porquê? Porque cada vez existe uma coisa, um termo em inglês que os economistas americanos falam, que é o trickle-down economics. O que é que significa o trickle-down economics? Basicamente significa que baixem-se os impostos às empresas, que eventualmente as camadas de baixo, os trabalhadores, irão beneficiar com isso. Ora, isto não se tem verificado. O que acontece é que, por mais benefícios fiscais que se dê... Eu, quando falo de empresas agora, estamos nas grandes empresas. Não posso, nesta conversa, estar a introduzir nem o talho, nem a loja, Não, claro. porque isto não se encaixa aqui. São realidades diferentes. Estamos a falar das grandes empresas. O que acontece é que esses benefícios fiscais muitas vezes servem para pagar dividendos aos acionistas e não são investidos na produção. Ou servem para ser investidos em fundos especulativos e não são canalizados novamente para a produção. E só a canalização para a produção é que acrescentaria valor à economia, criaria mais postos de trabalho e beneficiaria as pessoas. Que é mesmo, que eu acho que é o objetivo da economia, é beneficiar as pessoas. E, portanto, os salários, às vezes, eu tenho a sensação que os salários em Portugal são mantidos baixos por ideologia. E vou recorrer a um exemplo para justificar esta afirmação que faço. Depois da passagem por a Troika em Portugal, um dos aspectos que a equipa técnica da Troika que cá estava disse naquela altura, lembro-me como se fosse hoje, que é: no setor da eletricidade os salários são altos demais. Eu não conheço nenhuma crise no setor da eletricidade e muito menos uma que justifique temos que baixar os salários, senão o setor vai à vida. Estamos a falar do setor energético. O setor energético tem altos recursos. Os lucros que anunciam são prova disso, mas nessa altura lembro-me da Troika dizer isto. E então eu não consigo ver isto sem ser por razões ideológicas, eu não consigo justificar isto. E estes setores que podem pagar, neste momento pagam muito menos do que o que pagavam, por exemplo, há 2 décadas. E ao pagarem menos às camadas de baixo, esse dinheiro não está a circular na economia, mas começa a circular apenas nas camadas superiores, entre acionistas, bolsas de valores e eventualmente offshores. E eu acho que isto é um grande buraco para a economia. Portanto, para mim as medidas económicas têm que passar sempre pelo aumento dos salários mínimos, médios, independentemente se são trabalhadores muito qualificados ou não. Até porque a história dos trabalhadores pouco qualificados e justificar isso para eles não receberem grandes salários, eu acho que cai um bocado por terra quando vimos na pandemia a necessidade que tínhamos destes trabalhadores. E como eles asseguraram a nossa sobrevivência.
Pronto, e é isto que eu hoje. É assim, eu acho que o grande problema, aquilo que é o tema que acaba por nos separar, é o tema de, na tua visão, baixar impostos a uma empresa poderá não resultar em melhores condições de vida para as pessoas, enquanto que só vai melhorar as condições de vida dos acionistas, dos CEOs, do que seja. Uhum. É assim, realmente em alguns casos isso pode acontecer, é verdade, mas eu acho que não é na maioria dos casos isso não acontece. Porque eu acho que se houver uma redução de impostos equilibrada com um bom aumento de salários mínimos, as coisas equilibram-se. Quando o salário mínimo... O que é o grande problema? É quando mantens impostos ou sobes e aumentas o salário mínimo. Porquê? Os salários mínimos aproximam-se dos médios e as pessoas que têm salários médios que à partida têm uma qualificação superior ao dos mínimos pensam, para que é que eu me vou esforçar quando eu posso ir para um trabalho de salário mínimo sem ter que se calhar fazer isto ou aquilo. Mas eu concordo com isso. Eu concordo com essa Esse é o meu ponto. Eu acho que a única forma de equilibrar as coisas era talvez baixar impostos. E eu até tenho uma conversa até com um dia que tive com um amigo, já vou lá, mas é baixar impostos a empresas, é baixar impostos às próprias pessoas e deixar que o dinheiro circule. Se o dinheiro circular, é normal que haja... Primeiro, vai haver mais dinheiro a circular. Segundo, não é o Estado que canaliza o dinheiro, são as pessoas que o usam, de acordo com aquilo que querem. Também falaste de um tema muito interessante, que é a questão do Alqueva. O Alqueva foi uma grande obra estatal. E sem dúvida que o Alqueva foi uma coisa essencial para o país. Por isso é que eu não me enquadro num liberal puro. É porque eu acho mesmo que há certos projetos que têm de ser feitos pelo Estado. E acho que há muitos projetos onde o Estado pode atuar, nomeadamente em infraestruturas rodoviárias onde não as há, porque há demasiadas infraestruturas rodoviárias em várias partes do país e muito poucas noutras. Falo, por exemplo, aqui no Distrito de Beja, é óbvio essa necessidade. É escandaloso como é que no único concelho que teve um aumento de população nos censos aqui no Baixo Alentejo não haja uma autoestrada a chegar aqui. É escandaloso isso, na minha opinião. Concordo plenamente. É escandaloso como é que o mesmo déficit, se me deixares só meter essa cunha, está na ferrovia. Claro, é o que eu ia dizer. Como é que nós... Ok, temos a Funcheira, temos Santa Clara. Mas isso não é... Ou seja, podia haver uma aposta na tentativa da litoralização também de partes da linha ferroviária, não toda. E claro, é essencial que Beja também tenha essa vertente. Mas na minha opinião aqui o ponto é baixar impostos às empresas é essencial. Claro que vai haver abusos. Não acredito que num meio tão monopolizado, não é já um monopólio, já foi, mas já não é uma oligarquia talvez. Cartelizado. Exato, que é o das energias, é complicado. Mas diria que quando tu falas de pequenas empresas, a verdade é os impostos são iguais para todas. As percentagens são as mesmas. As pessoas até pode haver escalões, até pode haver tudo isso por níveis de faturação, mas as percentagens partem de um pressuposto. E eu só digo, reduzir as percentagens é essencial para que a economia cresça. Depois, falo também de uma ideia que um dia até podemos desenvolver mais. Um amigo um dia falou-me de uma... Ele é economista, acho eu. Agora não me lembro se é economista, mas tenho ideia que sim. Mas é uma máquina à economia. Ele falava-me de que a solução para o nosso país podia ser um dia termos impostos sobre propriedade. Ou seja, na prática... Mas isso já existe. Sim, mas só impostos sobre propriedade. Ou seja, tu anualmente não pagas impostos sobre os teus rendimentos. Pagas impostos sobre aquilo que tens, todos os anos. E também sobre os rendimentos. Não, isso está englobado. Não, mas eu digo que é passares a acabar com todos os impostos do modelo um bocado utópico, não é? Okay. Mas era criar no fundo um está imposto... muito sério. Está muito Exato. sério. A criar no fundo um imposto... um imposto sobre propriedade, tipo 2, 3%, imagina, sobre todo o teu património. Mas um flat tax, um imposto... Não, até podia ser progressivo. Ou escalonado. Não, na verdade, se for uma percentagem acaba por ser progressivo, não é? Ou seja, se for 2% para todos... entramos aí, eu não queria por causa de tempo. Sim, não, mas ou seja, esta ideia... A questão da taxa fixa, do podemos já ir aí. Tem se lhe diga. Mas já podemos ir aí. Mas este aqui era um imposto sobre propriedade único, as pessoas deixavam de ter IMIs, impostos... como é que se chama o dos carros? O IUC. O IUC, deixas de ter o IUC, deixas de ter o IMI, deixas de ter o imposto para quando compras uma casa,
Bem, eu estou-me a esquecer das siglas Estás a ver? todas. É o antigo IMT? É o IMT, exatamente. Sim, mas ok, Sim. sim. Agora tem outro nome, Sim, sim. ok, eu também não está agora a vir à cabeça. mas Pronto, sim. deixas de ter esses impostos todos e a única coisa que pagas anualmente é, bem, eu tenho esta casa em 100 mil euros, avaliada em 100 mil euros pelo Estado, tenho este carro em 20 mil, tenho esta casa de férias em 30 mil, tudo junto dá um bolo de X e eu pago 2% por ano desses impostos. Uhum. Se acredites ou não, isto podia ser uma mais-valia para o Estado, podia ser uma mais-valia para as pessoas. E até gostava um dia, talvez até de convidar esse meu amigo para nos vir explicar um bocadinho melhor essa ideia. Eu acho que sim. Eu acho que, sendo que eu agora, segundo o Vítor, eu é que mando no programa, não é? Epá, acho que sim. Ok. Uh, E pronto, de Ok. facto, sobre a questão demográfica, acho que passa muito por aqui. A partir do momento em que a demografia se resolva, uhum. acho que é óbvio que imensas coisas se vão resolver no nosso país. Um bocado para terminar, quero dizer que a demografia, obviamente, eu já tenho falado disso até em alguns podcasts e naqueles de história, que é sobram pessoas para sítios onde há atividade económica. Exato. E isto é desde que existe humanidade. Pronto. Sendo que a atividade económica é aquilo que nós fazemos para o nosso próprio sustento, numa noção muito básica, muito elementar. Há bocado avancei com o número de 8.1 de média De inflação. Estes números estão numa publicação do Financial Times, Ok. que faz uma análise mundial e depois também fala na Europa, e diz até que existem taxas na eurozona, na zona euro, já acima dos 10%, mas que a média está fixada nos 8,1%. Portanto, só para dar a fonte aí desse dado. Ora bem, se calhar agora, com o último tempo, temos cerca de 20 minutos. Uhum. Se calhar íamos mesmo à questão quente do conflito. Bora. A não ser que tu tenhas assim tipo uma carta aí na manga que queiras puxar e sei lá, pronto, estou aberto. Não, acho que podemos ir ao conflito. Pronto. Acho que podemos ir. Ok. Quero cumprimentar também... a Joana Bacelar e o Nuno Duarte, o nosso colega de painel que hoje não está. Portanto, já nos cumprimentaram. Mas se alguém também tiver alguma ideia nos comentários... Claro, eu às vezes sinto que as pessoas depois quando vêm e ficam... Isto quando atinge determinado patamar de seriedade, as pessoas retraem-se mais. Quando tem um tom mais descontraído, as pessoas gostam mais de intervir. É a experiência que tenho de outros programas. Ora bem, eu queria-te então, da questão internacional, o que é que podemos destacar? Não sei se tu queres abordar a guerra, qual é o prisma sobre o qual preferes abordar a guerra? Assim, nós já falámos dessa coisa, económico, não é? Eu gostava de trazer aqui previsões. Eu gostava de trazer o tema dos BRICS, que é o tema desta semana, não é? Os BRICS, siga. Quando temos um mundo ocidental completamente... E até gostava de ouvir a tua opinião neste tema, porque temos um mundo ocidental completamente a votar o Putin. Olha, a Joana diz que sobre o conflito está bom. Que é bom, boa. Então vamos lá. Também não somos nenhum especialistas, não é? Não, o título diz tudo. Exatamente. Eu não sou especialista em nada. Mas pronto, mas de facto acho que é engraçado ver. É engraçado para quem está a ver, não é? Porque isto não tem graça nenhuma. Mas acaba por ter a sua graça ver, no fundo, o mundo ocidental completamente a votar Putin e temos a União Europeia completamente anti-Putin. Exceto uma ou duas. Anti-Rússia, sim. Na verdade, até repara, eu acho que depois criou-se aí um sentimento de xenofobia que depois o próprio globalismo também tratou de retrair, não é? Que era, ao início, houve mesmo imensa exposição anti-Rússia. Sim. De facto, houve lá um restaurante... vários casos até em Portugal. Exatamente. Gritantes. Olha, só para veres, há um restaurante em Lisboa chamado Tapadinha, não sei se conheces. Não conheço, mas ouvi falar num restaurante em Lisboa, mas conta-me. Pronto, força. Este restaurante, se não me engano, o restaurante fechou e fechou por falta de clientes e porque as pessoas votaram o restaurante. E este restaurante era ucraniano, era de donos ucranianos. Portanto, vê lá, e era um restaurante russo. Era um restaurante russo. Mas claro, porque a separação, eu para mim faço já, fiz aí já fiz vários programas sobre a Ucrânia no canal do Odmira Livre, como tu se calhar sabes, ou mesmo não saibas, eu digo. E aconselho essas pessoas a irem ver esses programas. Começou por debate de opinião e até tenho algumas entrevistas, até com o Alexandre Guerreiro. Sim. Pronto, que foi muito elucidativo. Esta coisa de ver tudo a preto e branco é meio caminho andado para
para estar a cometer e a pensar, a dizer e a pensar asneiras. Exato. Não é? E então, esse exemplo que tu deste é emblemático. É O restaurante era russo, é para abater. Vai-se a ver, era ucraniano. Quem se prejudicou eram as pessoas que estavam dentro Claro, do as conflito, na pessoas que verdade. estavam, e até porque isso mesmo que fossem russos não se justificava na mesma. Pois. Quer dizer, eu acho que isto é um absurdo dizer assim, olha, Sim. tu és português e por acaso o governo português cometeu alguma atrocidade em alguma parte do mundo e tu vais lá ver as vistas e de repente levas por tabela, não é? João, já temos isso, não é? Somos sempre, vou-te dizer a verdade, sempre que vamos lá fora somos os pobres, toda a gente sabe, não é? É verdade. Sim, os portugueses, os É os que não endividados. têm dinheiro, os que não. Sim, Portanto, exato, já exato. temos um bocado esse estigma. Pois. Agora, sobre a Rússia, acho que, pronto, temos o mundo ocidental, à exceção de um ou dois países contra a Rússia, contra Putin, e de repente temos Brasil, Índia, China, vários países da América do Sul, completamente. A África do Sul. Há muitos países africanos, exatamente, completamente com Putin. Ou pelo menos a ouvir Putin, não é? Sim. Pronto, acho que. Ou com relações comerciais, quer dizer, mesmo que não seja declarado publicamente, as ações falam mais alto, não é? Agora, o que é que eu acho? Isto é uma opinião também, não é mais profunda. Há pessoas que se calhar vão ouvir, ou amigos meus que conhecem muito mais deste tema. Agora, aquilo que eu acho é um bocado. Acho que é inevitável a conquista da Ucrânia pela Rússia. Acho que é praticamente inevitável. Não sei quanto tempo, mas acho que. Porquê é que eu acho que é inevitável? Porque quase que o único recurso que os países ocidentais conseguem colocar na Ucrânia são armas. A maioria são armas. Acho que a Rússia mais cedo ou mais tarde vai acabar Armas e dinheiro. Sim, armas e dinheiro, exatamente. Vai conseguir cansar a Ucrânia e vai acabar por conquistar o espaço territorial ucraniano. E acho que as sanções são contraprodutivas para os próprios países americanos e europeus. Acho que quem se está a prejudicar mais com a inflação são os países americanos e europeus, é o espaço ocidental. Acho que a nível prático as sanções sobre a Rússia acabaram por prejudicar especialmente o povo europeu, e nós estamos a sofrer na pele essas sanções, e acho que inevitavelmente a Rússia acabará por conquistar a Ucrânia e tudo isto acabou por ser em vão. Acho que havia formas mais inteligentes de lidar com este conflito que já fez tantas mortes. Acho que a melhor forma teria sido a conversação com Putin. Era a única forma. Talvez negociar a retirada de bases americanas da Ucrânia ou dos países bálticos. Talvez negociar algum tipo de compromisso ali a meio termo. Alguma coisa tinha de ser feita. Aliás, vamos lá ver, a Rússia, para quem segue isto seriamente, não é para quem começou a seguir no dia 24 a CNN de manhã à noite. Sim. Porque, isso não vale a pena, sim. Mas isso não é informação. Não é. Quer dizer, nesse e noutros assuntos, não é só no assunto da guerra. Mas para quem segue isto, e lá está, não é o diz que disse, é ver as ações concretas dos países. Aquilo que tem acontecido em cimeiras mundiais, já anteriores ao conflito, é que a diplomacia russa tem sido clara nas fronteiras, a tal linha vermelha de que eles falam. Exato. À partida, se tu sabes que aquilo é uma linha vermelha, mas vais transpor na mesma, eu acho que estás a desafiar a que haja mesmo um conflito. Pode-se agora discutir se é aceitável essa linha vermelha ou não. Vamos falar só da perspectiva ocidental, quer dizer, eu nem sequer me atrevo a colocar no outro lado. Mas, quando se dá aquele exemplo, se faz aquela suposição, e se isto se passasse no México? Por acaso, não muito longe agora, já houve pedido de intervenção. Isto é só um ingrediente para meter aqui no meio. A Nicarágua, não sei se sabes, já pediu presença de tropas russas no seu território. E isto... Pronto, mas isto eu não vejo isto nos meios de comunicação, mas isto existe, isto é real. Eu não sei se já estão de facto, se ainda vão estar, não sei. Mas isto não é a primeira vez que países nos últimos anos têm pedido a presença de tropas russas no seu território. O último, assim, que me lembro, foi a Síria. Pá, senão o governo caía. Não, mas... Ponto final. Sim. Agora, se isto se passasse, portanto, o que aconteceu nos últimos anos na Ucrânia foi que, não sendo um país da NATO, a NATO estava lá dentro a armar e a treinar o exército ucraniano. Isto é facto. Não sei se
Concordas? Sim, Mas, não tenho esses dados concretos, mas acredito ok, piamente, até porque não, mas isto é admitido. há bastantes trabalhos, Não, sim, isto sim, nem sim. sequer é contrariado Exatamente, pela NATO. exatamente. A NATO admite que treinou não sei quantos batalhões com os padrões da NATO, etc. E vê-se os vídeos que nos vêm da guerra, o equipamento daquilo que é o exército ucraniano de primeira linha. Muitos daqueles, por exemplo, que se renderam em Mariupol, é uma tropa amplamente equipada e treinada e com armas da NATO. Uhum. Ainda há muitos com as armas soviéticas, é verdade, há muito arsenal soviético ainda naquele território, mas essencialmente o treino e a sua coordenação, o seu cérebro é a NATO. Isto estava a acontecer ali. E existiu, ou existe, agora não sei em que ponto é que estará, o risco para a Rússia da entrada da Ucrânia para a NATO. Se isto se passasse no México, às portas dos Estados Unidos, como é que os Estados Unidos reagiriam, não é? Sabemos como é que reagiram nos anos 70, nos anos 60. Com Cuba, não é? E temos que estabelecer. A questão aqui é se vamos ceder àquele moralismo porque nos enfiam com imagens da guerra que são altamente chocantes, altamente traumatizantes, de crianças e mulheres, e por isso matem os russos a qualquer custo e alinhamos neste discurso belicista, ou temos que nos colocar cá de fora daquilo que os países entendem que é o seu conceito de segurança nacional e respeitamos isso e conversamos nesses termos. Uhum. É assim, eu só para começar, eu não vejo canais por televisão. Eu às vezes sou obrigado a ver. Pronto. Para poder... Claro, não, eu poder prefiro, julgar. Exato. Não, mas eu cansei-me um bocado e até te vou dizer que me cansei um bocado na altura da pandemia. Deixa-me só dizer, eu concordo com a tua asserção em que a Rússia eventualmente vai... Pois. Concordo pelo que vi, Sim. Com quem tenho conversado, eu acho que vai por aí. É assim, lá está, não sou propriamente um conhecedor. Queres mais vinho? Não, neste momento ainda estou bem. Olha que o vinho é forte, mas você tem que cuidar. É assim, quem não está, olha. Exato, exatamente. Mas é muito bom o vinho. Agora, posso dizer que... Toriga Nacional. Muito bom mesmo. Posso dizer que, a nível prático, acho que é inevitável, porque, sinceramente, eu acho que aquilo que a Rússia quer é controlar o espaço marítimo ucraniano. E a partir desse momento, mal consiga conquistar as cidades litorais, à partida não haverá grande hipótese para a Ucrânia. Uhum. Só se houver, na minha opinião, se houver um milagre... E achas que haverá dominação completa do território ucraniano? Não sei, eu, na minha opinião e daquilo que também me venho a perceber, acho que aquilo que vai acontecer a médio prazo não acho que a Rússia controle politicamente o país. Acho que há de haver provavelmente um político qualquer coordenado com a Rússia, como a Bielorrússia tem, por exemplo. Uhum. Acho que há de ser por aí. Um puppet state. Exatamente. Uhum. Acho que há de ser qualquer coisa desse género. Uhum. Não é algo que me agrade, para te ser sincero. Claro acho que não. Acho que as coisas não devem ser feitas assim. Acho que todo o trabalho nesse aspecto tem sido... Acho que não tem sido feito de uma forma muito boa. Agora, acho que a nível prático é uma questão de tempo, porque o poderio militar russo é muito superior ao poderio militar ucraniano. Ok, têm sido dadas algumas ajudas aos ucranianos, é possível que realmente consigam lutar durante mais tempo, mas acho que quem perde no fim de contas são as pessoas que vão para a guerra, as pessoas que perdem tudo e mais alguma coisa. Uhum. Acho que na altura da Crimeia foi bastante mais rápido. Pronto, também não se compara o território. Mas na Crimeia não se combateu. Pois, exatamente, foi muito mais, foi uma questão de ocupação, por isso. Anexação. Exatamente. É a palavra, penso, correta. Mas, ou seja, e acho que aqui o risco que há neste momento é realmente as pessoas ficarem muito mal. Se eventualmente a Ucrânia conseguir recuperar e até se conseguir manter independente, acho que a Ucrânia tem desafios muito grandes pelas mãos, mas será sempre apoiada pelo Ocidente. Portanto, acho que também conseguirá aí reagir. Uhum. Agora, de facto, acho que para que haja uma solução a médio prazo tem que haver conversações. E depois há uma coisa que não deixa de ser curiosa, que é o Macron hoje em dia é um político adorado por toda a gente, não é? Mas Macron foi a pessoa que, pronto, adorado pela maioria dos globalistas, vá lá, pronto, okay. eu não mas não gosto. Agora as últimas eleições... Sim, mas quer dizer, manteve-se Claro, manteve-se. E toda a gente, no geral, no mundo tem uma boa visão do Macron. Eu pessoalmente não tenho, mas isso é outra coisa. Pronto, ok. Mas a questão é, Macron sempre foi
o político europeu mais em contacto com Putin. E acho que podia ter partido de Macron uma conversa, uma discussão, uma tentativa de aproximação, mas acho que implicaria sempre, porque a visão russa incluiria isso, a recuperação do território ucraniano. E nesse aspecto acho que é inevitável. Não vejo um cenário em que a Ucrânia consiga de facto dar a volta e conquistar. Eu até estava aqui à procura de um mapa, já com o estado atual, não sei se por acaso o traz. Com o estado atual, da frente de batalha? Sim. Epá, eu acompanho isso diariamente. Eu há dias entrevistei um rapaz da Bielorrússia, em inglês, tenho aí duas entrevistas em inglês, e ele faz análise militar. Eu passo a publicitar o canal dele mais uma vez. O canal de YouTube chama-se Military Summary. Ele, apesar de ser bielorrusso, faz o seu canal em inglês, fala em inglês, lá com o seu sotaque, obviamente. Temos que dar ali o desconto à nacionalidade, mas o que é certo é que ele faz uma análise muito, quanto a mim, muito, muito rigorosa. E como é que eu comprovo isto? Com o tempo. O tempo vê-se que as coisas que são ditas no momento, mais tarde, com o tempo, vê-se se foram verdade, se aconteceram mesmo ou não. Não é? E aquilo que ele tem, a forma como ele tem acompanhado o conflito do ponto de vista puramente militar, embora ele às vezes faça algumas considerações políticas. Ideológicas não. Ele não é mesmo políticas, no sentido de, às vezes, ações militares estarem relacionadas com ações de propaganda. Ele às vezes faz algumas considerações dessas, mas a análise é essencialmente militar. É toda a atividade na frente. Também faz as suas previsões do que é que acha que vai acontecer, no sentido em que, posso dar um exemplo, ele às vezes diz que acho que os russos vão tentar fazer isto nesta zona, acho que os ucranianos poderão, se os russos fizerem isto, os ucranianos poderão defender desta forma, ou poderão fazer desta forma, acho que os ucranianos aqui poderão estar a fazer isto. Pronto, faz algumas previsões, dá às vezes a sua opinião, mas tem sido bastante rigoroso e bastante isento. E por isso aconselho, embora as entrevistas não estão traduzidas, estão em inglês, mas eu aconselho a ver essa entrevista feita no Admira Livre Podcast, que dá de facto a noção. Ele anunciou aí, foi no de ontem, anunciou que neste momento existem 2 caldeirões. Aquilo que se chamam caldeirões são cercos, onde, mais uma vez, um número considerável de tropas ucranianas cercada. Aqui é o Odessa e Mykolaiv? Não, é o caldeirão de Lysychansk e é na zona de Lysychansk, um bocadinho mais a sul. Kherson? Desculpem. Não, Kherson é cá mesmo para sul. Sim. Estamos a falar mais a norte, okay. Na frente, na globalidade da frente de batalha, um pouco mais a norte. Existe um ponto, uma zona fortificada muito importante, um stronghold, digamos assim, ucraniano, que é Lysychansk. Okay. Que vem na sequência de Severodonetsk, que foi muito falado nas notícias. Não foi mais do que uma etapa da ofensiva para Lysychansk, desculpem lá. Okay. E um bocadinho mais a sul, que eu não me lembro mesmo Lugansk, da localidade agora. Donetsk, não. Donetsk é outra questão. Eu depois vou-te aconselhar a ver. Mariupol? Não? Não, Mariupol é a cidade que está já foi completamente conquistada. Mas pronto, Lysychansk é aqui a cidade-chave da frente oriental, em que os ucranianos correm o risco de ter vários milhares de tropas ficarem lá cercadas. Atualmente já existe um cerco técnico. O cerco técnico ou seja, não há um isolamento total do território, mas as linhas que abastecem a fortaleza já sofrem fogo inimigo. E, portanto, isso já prejudica nos reabastecimentos. E há também notícias que ele dá, e demonstradas por vídeos, de várias unidades ucranianas que se recusam já a cumprir ordens, por terem a noção que são enviadas para a morte. Uma das perguntas que eu lhe fiz foi: porque é que os ucranianos continuam a alimentar os caldeirões? Ou seja, se há uma zona que está prestes a ser cercada, porque é que continuam a meter tropas lá para dentro? Não é? Ele explica isso com a necessidade de... Eles não estão a tentar ganhar nada, eles estão a tentar ganhar tempo.
Mas é isso, tempo para quê? Tempo, alguma espécie de ajuda milagrosa ocidental. Pois. Ainda aí há dias o Zelensky pedia aos líderes ocidentais uma quantidade astronómica de equipamentos e de armas, mas uma coisa astronómica. Foi muito publicitado uns sistemas múltiplos lançadores de mísseis americanos, os HIMARS, que iam mudar tudo, iam mudar o cenário todo, e afinal foram para lá meia dúzia deles, quando eles precisavam de várias centenas deles. E isso só quer dizer, são mais jogadas propagandísticas. Pronto, mas o cenário, no geral, independentemente se estes pormenores que eu adiantei aqui serem verdade, estarem corretos ou não, o cenário parece-me que é muito negro para os ucranianos, infelizmente. E eu acho que quanto mais tempo passa, menos capacidade negocial eles têm. Sim. Eu acho que no estágio inicial da guerra, os primeiros dias, a primeira semana, em que chegou a haver negociações, foram oportunidades de ouro perdidas para o conflito não avançar mais. Sem dúvida. Mas sabemos, por exemplo, que um elemento da equipa de negociação ucraniana, após a primeira reunião, foi encontrado morto depois em Kiev com um tiro na cabeça pelas costas. Eu agora não me estou a lembrar do nome do senhor, mas isso também é fácil, também se encontra facilmente. Especulava-se que estaria a ajudar os russos, etc. Mas a verdade é que temos a sensação que quem queira negociar, quem queira mesmo fazer essa negociação, e para fazer uma negociação quando se está a perder tem que se fazer cedências, tenha sido assim, suprimido assim à força. Pronto. Isto já são também... o caso desse assassínio é verdadeiro, isso foi também noticiado nas nossas notícias, mas a verdade é que no cômputo geral as coisas não estão a correr bem aos ucranianos, e eu não vejo nada de bom sair já daqui. E falo isto com bastante apreensão, porque independentemente da Rússia conquistar a Ucrânia toda ou não, eu não acredito que a Rússia tenha o objetivo de deixar, mesmo que fique um meio Estado ucraniano, uma fração daquilo que é agora, eu não acredito que eles tenham a intenção de deixar que essa porção de terra que não fica ocupada tenha domínio ocidental, influência ocidental. E os Estados Unidos, por outro lado, o bloco ocidental também não está disposto a perder, porque já investiu muito neste conflito. E eu vejo aqui um impasse, não adivinho um fim bom para isto. Espero que nunca chegue a uma confrontação aberta entre os dois blocos. Não, aí é a guerra nuclear, não é? Porque já sabemos o resultado, não é? Não há vencedores, não há nada. Mas olha, isto é a minha visão. Agora, do ponto de vista, falarmos só do ponto de vista militar agora no terreno, acho que a Ucrânia está... Por muito que as notícias digam que os russos estão sem água, os russos estão sem comida, os russos estão desmoralizados, escrevem cartas à mãe a dizer que não gostam de estar ali, essas coisas todas. Isso, desculpem lá, mas não passa de propaganda, e que eu compreendo que exista, isso faz parte da dinâmica dos dois blocos, porque os russos têm uma forte máquina propagandista do lado deles também. Sim, provavelmente bem mais agressiva do que a nossa. Até pode ser. Olha, eu entrevistei também um senhor que é pró-russo, que esteve a combater, agora já não está no ativo, do lado e que vive em Donetsk, e oriundo dos Estados Unidos. Foi para lá logo em 2014, combateu em 2014 e 2015 ao lado dos separatistas. E claramente uma posição assumidamente pró-russa, e o discurso dele, como estávamos a falar em off, ele a dizer: se eu alguma vez regressar aos Estados Unidos é com o exército russo. Portanto... E ele tem sido bastante utilizado como campanha de PR. Pois. É entrevistado muitas vezes pela RT e assim, esses canais estatais russos. É assim, eu acho é que... Para terminar, porque temos 5 minutos. Ok. Sim, só dar-te aqui a minha perspectiva do pós-guerra. Como disse no início, acho que, como disse agora também, acho que a Rússia vai acabar por conquistar o espaço territorial ucraniano, demora mais ou menos tempo, porque se fosse para ter uma intervenção ocidental mais forte, já tinha havido. Na minha opinião, esta é a minha opinião. Ou seja, olharmos para previsões imaginemos a 2 anos, por exemplo. A previsão a 2 anos de Rússia contra a Ucrânia, se nada mudar nos dois cenários, ou seja, se a Rússia não perdesse agora todo o seu armamento, ou se a Ucrânia não ganhasse um armamento muito maior do que aquilo que tem, é impossível o cenário ser diferente, na minha opinião. Claro que nós temos o exemplo de Portugal, não é? Com um exército 4 vezes inferior
ou de Castela, conseguimos vencer pela tática do quadrado e por aí fora. Mas outros tempos, outros tempos. Não, só para dar a noção de que eu também tenho esperança sempre na vitória dos mais fracos. Dos mais fracos. Exatamente. Agora, ou pelo menos umas vitórias que permitam que eles se coloquem numa posição negocial mais vantajosa. Exatamente. Acho que, assumindo aqui que a Rússia conquista a Ucrânia e passa a dominá-la, seja por uma via diplomática ou por uma via mais agressiva, em que passa mesmo a dominar mesmo politicamente a Ucrânia, acho que só resta uma solução à União Europeia, que é claramente mudar o eixo, mudar o centro geopolítico da União Europeia. E acho que os Estados Unidos já estão a preparar isso. Tive já várias informações disto, há muitas pessoas que já com esta informação, que de facto a Polónia será o centro negocial europeu a pouco tempo. E acho que o facto da Polónia ter uma visão bastante... e ser ali no fundo uma rolha entre a Rússia e a União Europeia, ser ali uma boa divisão entre as duas partes, será necessariamente uma potência que será fortalecida pela Alemanha, de uma forma ou de outra. Portanto, sem dúvida que apostaria na Polónia como futura potência galvanizadora da União Europeia. Acho que a União Europeia, eventualmente, não sei, estou um bocado curioso para ver se toda a inflação, se todas estas sanções, se nos vão eventualmente fazer perder mais 1 ou 2 países da União Europeia, não sei. Não sei como é que vai ser a União Europeia há 10 anos, sinceramente. E acho que os Estados Unidos, dando assim um pequeno toque neste tema, acho que terão agora, na minha opinião, a 2 anos, acho que o poder vai voltar para os republicanos, na minha opinião. Muito bem. Eu concordo em parte com algumas das tuas afirmações, algumas não concordo nem discordo, tenho ainda de ir ver. Ainda temos que analisar. Mas pronto, chegámos ao fim. Prometi ao Vítor que não me esticava demasiado no tempo neste programa, como foi o último com o Nuno, 2h30. Quero só dizer que este programa depois vai estar disponível na grelha de programação da Rádio Rio, ainda hoje, salvo erro. Vai ficar disponível também nos canais habituais do Admira Livre Podcast. Não vai haver genérico, porque isto não é o Admira Livre Podcast, isto é o Palpites e Teorias da Rádio Rio. Volto a reforçar essa ideia e lanço já aqui um desafio, uma ideia para um dos temas do próximo Palpites e Teorias, numa ótica, porque tenho recebido alguns comentários que ando muito lá por fora e pouco aqui por Odmira, de abordarmos aqui alguns temas odmirenses e, quem sabe, alguns temas com alguma complexidade, como é, por exemplo, o orçamento municipal ou a questão da delegação de competências interadministrativas. Pronto. A questão da água. A questão da água, obviamente. Isso é uma questão de base, de fundo. As outras têm a ver com as opções da gestão política local. Muito bem, não vai haver genérico, já sabem porquê. E boa tarde a todos aqueles que possam ter visto, aqueles que vão ver. E até à próxima. Obrigado a todos. Obrigado.